Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica, buenos dias a todos, como estão? Como vai passado la noite de ayer, dia martes e amanhecer de miércoles, novo dia. Espero que todos hayan tenido uma buena noite, uma noite maravilhosa e que puedan ter hoje novo dia com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Vamos iniciar com o vídeo de hoje de la mañana, onde sigue tendo muitos sisos em Chile, como sempre Chile. Vamos acompanhando, pois depois do siso de forte intensidade 6.9 em Chile, vamos acompanhando e mirando sempre as réplicas que estão se passando, tá bem, de los sismos. Bueno, vamos iniciar com Chile, sempre Chile 3.1 en la escala Richter, a solamente 9 kilómetros de profundidade, a las 9:21 de la noite de ayer, dia martes. Este sismo foi de baixa intensidade, cerca de la Terra, pequeno movimento. Depois, novamente, Chile, 3.3 en la escala Richter, a 138 kilómetros de profundidade, a las 9:36 de la noite de ayer. Lejos de la Terra, baixa intensidade, Chile 3.3, pequeno movimento. Depois Argentina, 3.5 em la escala Richter, a 242 kilómetros de profundidade, a las 10:45 de la noite de ayer. Argentina 3.5, pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Seguindo, Chile 3.1 em la escala Richter, a 142 quilômetros de profundidade. Este sismo foi a las 9:53 de la mañana, de la noite de ayer. 9:53 de la noite, lejos de la Terra, Chile 3.1 em la escala Richter. Depois, novamente, Chile 3.5 em la escala Richter, a 131 quilômetros de profundidade, a las 10:11 de la noite de ayer. Chile 3.5 na escala Richter, pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Novamente Chile 3.8 na escala Richter, a 61 quilômetros de profundidade, a las 11:41 de la noite de ayer. Chile 3.8, pequeno movimento, cerca de la Terra. Depois Peru. Aí movido Peru 4.4 na escala Richter, a 179 quilômetros de profundidade, a las 9:42 de la noite de ayer. Peru 4.4 sentiu o movimento. Depois Chile, este temblou Chile, muito movimento, 4.6 em la escala Richter, Chile, a solamente 26 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra, a la 1:17 de la madrugada. Seguindo, depois, Chile novamente 3.1 em la escala Richter, a 29 quilômetros de profundidade, a la 1:19 de la madrugada. Chile 3.1 no pequeno movimento, cerca de la Terra. Agora Chile ha temblado mucho, 5.1 em la escala Richter. Entrou lá a escala de 5, Chile 5.1 ha temblado, movido a 102 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, mesmo sendo lejos, sentiu o movimento Chile neste sismo. Este sismo se passou a las 12:23 de la madrugada de hoje. Seguindo Equador 4.0 em la escala Richter, sentiu o movimento mesmo sendo lejos de la Terra, a 182 quilômetros de profundidade, a la 1:27 de la madrugada, Equador 4.0 com movimento. Novamente Chile moveu, sentiu Chile novamente em movimento, 4.5 em la escala Richter, 4.5 a 35 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra. Sentiu bastante movimento Chile com este sismo que se passou a la 1:52 de la madrugada.
Seguindo Chile 3.0 en la escala Richter a 142 kilómetros de profundidade a las 12:58 de la madrugada. Lejos de la Terra, Chile 3.0, pequeno movimento. Chile 2.6 en la escala Richter a 104 kilómetros de profundidade a las 6:56 de la manhã de hoje. Barra intensidade, lejos de la Terra, quase nada de movimento com este sismo. Peru, sentiu o movimento Peru 4.1 em la escala Richter, a 60 km de profundidade, cerca de la Terra, Peru 4.1 hay temblado a las 6:14 de la mañana de hoje. Seguindo Chile, 4.3 em la escala Richter, movimento também em Chile, com este sismo mesmo sendo lejos de la Terra, 120 km de profundidade, a las 8:23 de la mañana de hoje. E finalizando o vídeo de hoje, Chile 3.1 em la escala Richter, a 116 km de profundidade, a las 8:06 de la mañana de hoje. Chile 3.1 escala Richter, lejos de la Terra, pequeno movimento. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie-as para amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? Em la noite regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem em final de la mañana de hoje, em la tarde, início de la noite de hoje, tá bem? Tenham todos um bom dia. Hoje, dia miércoles 27 de maio de 2026, tá bem? Tenham todos um bom dia e hasta la noite. Tchau, tchau.